Aqui nessa parte de acústica, é interessante a gente comentar sobre um efeito muito importante que é o tal do efeito Doppler. Tá? Isso daqui poderia até ser colocado numa aula sobre fenômenos ondulatórios, mas ele está bastante relacionado com a parte de acústica, porque fala sobre mudanças na frequência do som, ou seja, mudanças na altura do som. Então, o efeito Doppler ele consegue mostrar para a gente um som mais grave ou mais agudo de acordo com alguns fenômenos, alguns eventos que podem acontecer. Então, vamos tratar desse fenômeno dentro dessa aula de acústica, que também poderia ser colocado como uma aula de fenômenos ondulatórios, tá? O que é o efeito Doppler? Ele vai acontecer toda vez que a gente tiver um movimento relativo entre uma fonte sonora e um observador, certo? E aí, quando isso acontecer, quando houver esse movimento relativo, aí você tem o observador, no caso, né, quem observa, ele vai perceber uma mudança na frequência da onda sonora. Fala, professor, então quer dizer que a onda percebida pelo observador, a frequência percebida pelo observador vai ser diferente da frequência emitida pela fonte? Exatamente. Isso porque acontece esse tal de movimento relativo aqui. O que é esse movimento relativo? De um jeito simples para você entender ele seria ou aproximação ou afastamento entre fonte sonora e observador. Então essa figura aqui, ó, ela consegue mostrar, ela consegue ilustrar isso daí. Se você tem, por exemplo, essa ambulância caminhando nesse sentido, né, nesse sentido aqui, essa ambulância ela vai se afastar do observador A e vai se aproximar do observador B. Então aqui existe um movimento relativo, porque eu estou percebendo afastamento e aproximação. Viu que aconteceu isso daqui, ó? Então significa que você tem um movimento relativo entre eles, certo? Movimento relativo porque às vezes você pode ter um movimento dos dois e não ter o afastamento ou aproximação, né? Seria mais ou menos assim, você tem os dois perto um do outro e os dois caminhando com a mesma velocidade. Então tá vendo que não tem nem aproximação nem afastamento. Então isso aqui não é movimento relativo, não tem movimento relativo nesse caso. Então você vai perceber movimento relativo se houver aproximação ou afastamento, ok? Tendo isso, tendo a aproximação ou afastamento, acontece o efeito Doppler. E aí no efeito Doppler, a gente vai perceber uma mudança na frequência da onda sonora. Fala, mas só da onda sonora? Não, não. O efeito Doppler ele acontece com qualquer tipo de onda. Então, se por exemplo, você está caminhando e cantando e seguindo a canção na rua, né, e alguém te para perguntar a hora, aí você fala, poxa, tal hora. Aí a pessoa ainda quer estender um pouco a conversa e fala, mas e o efeito Doppler? Ele acontece só com a onda sonora? Você fala, não, não. O efeito Doppler acontece com todo tipo de onda, inclusive a onda eletromagnética, né? O efeito Doppler ele foi fundamental nas ondas eletromagnéticas para visualizar, ou conseguir entender que os corpos celestes, né, as galáxias, tudo que tem lá no espaço, eles estão se afastando entre si. Então, a partir do efeito Doppler que se observou isso daí, que existe um movimento relativo entre as galáxias no nosso universo, né? Então, daí que veio, inclusive, a teoria do Big Bang, né? Uma boa ideia da teoria do Big Bang, por conta desse efeito aqui. Só que aqui a gente vai tratar basicamente do efeito Doppler em onda sonora, tá? Em ondas eletromagnéticas, o cálculo ele já é um pouquinho mais complicado. Bom, aqui eu tenho uma animação que mostra duas fontes, uma em repouso e uma em movimento, emitindo o mesmo som. Então percebam o seguinte, que a fonte, quando ela está em repouso, ela emite o som e ele vai ser idêntico em todas as direções. Como assim vai ser idêntico? Quer dizer que o comprimento de onda da onda, ó, ele é igual em todos os pontos, né? Então aqui, estando a fonte em repouso e os observadores O e O' também estando em repouso, eles não vão perceber mudanças na onda sonora. Então, tanto o observador O quanto no O' vão perceber a frequência real da fonte. Agora, se a fonte está em movimento, que é esse caso aqui, o observador A e o observador A' vão receber a onda de formas diferentes. Olha só, o A ele vai receber a onda com um comprimento de onda grande e o A' ele recebe a onda com um comprimento de onda pequenininho. Tá vendo que no afastamento, ó, quando a fonte se afasta do observador A, o comprimento de onda fica grande. E quando ela se aproxima do observador A', o comprimento de onda fica pequenininho. Então pensa assim, ó. Então se está se afastando, comprimento de onda grande. Se está aproximando, comprimento de onda pequenininho.
né? Então esse aqui é um movimento que a gente tem da fonte sonora em relação ao observador. Então volta para aquela figura. Aqui, no caso do afastamento, ó, supondo que seja o A e o A', né, da animação anterior, no caso do afastamento, você tem um comprimento de onda grande aqui e na aproximação nós temos um comprimento de onda pequenininho, né? Fala, professor, que dedo torto que você tem para mostrar isso aí? É assim mesmo. Então aqui, ó, no afastamento, que a gente tem um comprimento de onda grande, a gente faz essa análise aqui com a equação da velocidade. A velocidade é a mesma, porque não tem mudança de meio de propagação, então coloca esse valor constante. Se eu aumento o comprimento de onda da onda, né? Então esse observador ele vai receber uma onda que tem um comprimento de onda maior. Isso faz com que a frequência ela sofra uma redução. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Se você aumenta um, o outro tem que diminuir para que a velocidade permaneça constante. Então, reduzindo a frequência, tendo uma menor frequência, significa que você tem um som mais grave. Ah, então peraí, esse observador que está vendo o afastamento da fonte sonora, ele percebe um som mais grave do que o que a fonte está realmente emitindo, certo? Então, olha a alteração na frequência observada aí. Já do outro lado, a gente tem o contrário, né? O comprimento de onda está diminuindo, eu tenho um comprimento de onda pequenininho aqui, e com isso eu tenho um aumento da frequência, porque são grandezas inversamente proporcionais. Diminuindo o comprimento de onda, ela vai receber mais oscilações por unidade de tempo. Então você tem uma maior frequência. Quer dizer, na aproximação, tendo uma maior frequência, olha o conceito lá de altura, você tem um som mais alto, ou seja, mais agudo. Então essa pessoa que está vendo a fonte se aproximar, ela vai perceber o som mais agudo do que a frequência real da fonte. Tudo bem? Então o efeito Doppler ele faz isso, faz com que você perceba o som de uma maneira diferente da frequência real que ela está emitindo. Bom, até aqui a gente tem o basiquinho de efeito Doppler, tá? Então isso daqui seria a teoria que costuma cair em qualquer prova, pode cair numa prova do Enem, principalmente esse desenho, né? Esse desenho aqui com comprimentos de onda diferentes de um lado e de outro, que pode aparecer em qualquer prova. Dá para aprofundar um pouquinho nesse assunto? Dá. E a gente vai fazer isso, né? Já que estamos aqui mesmo, né? Sem fazer nada, poxa, podia estar na rua matando, né? Roubando, mas não, vamos ficar aqui, vamos aprofundar nesse assunto. Tem como calcular essas frequências, né? Essa frequência observada. Você olha e fala, misericórdia divina, professor, olha o tamanho dessa equação. Relaxa, ela é simples, ela é light. Se você olhar para ela um pouquinho, com carinho, aquele amor no coração, você vai perceber que ela não é tão difícil assim de você lembrar. Tá vendo que ela até é meio simétrica, né? Ó, frequência, velocidade, mais ou menos velocidade. Isso tem do outro lado também. Só que de um lado você vai colocar a frequência do observador e velocidade do observador, e aqui velocidade do som. Aqui frequência da fonte, velocidade da fonte, e aqui a mesma velocidade do som. E aí tem um mais ou menos aí que vai aparecer. Então qual que é a ideia dessa equação? Ela permite a gente calcular a frequência observada. Então se eu pegar aqui, ó, nesse desenho anterior, eu conseguiria calcular qual é a frequência observada por esse observador aplicando nessa equação aqui, conhecendo a frequência emitida pela fonte, a velocidade do som, a velocidade da fonte, a velocidade do observador se houver. Então eu jogo esses valores aqui na equação e calculo isso. O problema dessa equação, onde está? Está aqui, ó, nesse mais ou menos. Quando eu uso mais, quando eu uso menos. Existe uma regrinha que facilita um pouco isso daí, que é a seguinte. Vamos supor aqui que você tem um observador observando uma fonte sonora caminhando. Né? Então essa fonte sonora ela pode tanto se aproximar do observador quanto se afastar. O observador, mesma coisa, ele também pode se aproximar ou se afastar da fonte. A gente vai fazer o seguinte, a regra é, coloca uma orientação que começa no observador e termina na fonte, certo? Essa orientação ela está sempre orientada dessa maneira, começando no observador e terminando na fonte. Tudo que tiver nessa orientação você considera como positivo. Então, por exemplo, ó, vamos supor que o observador esteja caminhando em direção à fonte, se ele estiver indo nessa direção aqui. Se ele estiver indo nessa direção, ó, a orientação é a mesma daqui de cima. Então, ela é positiva. Então, eu colocaria a velocidade dele como positiva aqui na equação. Fala, tá, porque esse observador ele tem um pouco de medo de ambulância, então ele vai correr dela, então ele vai para aquele lado ali. Então, se a velocidade do observador estiver naquele sentido, olha só, é contra essa orientação. Então, seria uma velocidade negativa. Ou seja, aqui, ó, na equação, eu vou colocar um valor negativo
para essa velocidade do observador. E a mesma coisa para a ambulância, né? A fonte, se a fonte estiver indo no sentido, se aproximando do observador, ou seja, se ela estiver indo nesse sentido aqui, a velocidade dela é contrária a essa orientação. Então eu coloco essa velocidade como negativa aqui na equação. Caso contrário, né, se a fonte estiver se afastando do observador, indo naquele sentido, então você tem aqui a mesma orientação, positivo para essa velocidade. Tudo bem, pessoas? Então esse aqui é o cálculo do efeito Doppler. Um slide já, uma parte desse efeito um pouco mais aprofundada, porque não é uma coisa que costuma aparecer, por exemplo, na prova do Enem, tá? É muito difícil aparecer esse tipo de situação na prova do Enem, mas a gente não pode descartar, certo? Bom, essa foi a aula de acústica com o efeito Doppler. Eu vou ficando por aqui para não estender muito essa aula. A gente volta a se falar em outro módulo. Um abraço.